Olá, minhas irmãs, olá, meus irmãos, queridos companheiros de estudos do programa Filosofia do Espírito. Eu sou Paulo Fernandes, sejam mais uma vez bem-vindos. Estamos mais um encontro, mais uma jornada nos sábados, onde nos reunimos às 16 horas, periodicamente, semanalmente, para um estudo aprofundado da nossa essência. Nós queremos felicidade já. Nós queremos paz e harmonia agora. Não é para amanhã, nem para a próxima encarnação, nem para a próxima vida desencarnados. Nós queremos harmonia espiritual já. É por isso que a gente busca o conhecimento, mas o conhecimento verdadeiro, aquele que o Divino Mestre Jesus garantiu que vai nos libertar. E é este conhecimento que a gente busca aqui. Todos os sábados a gente se reúne, aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, muito agradecidos. Somos nós, os amigos da nossa página aqui, que já se reúnem há mais de ano para esse estudo de filosofia espiritualista. A nossa busca é pelo autoconhecimento, mas um autoconhecimento profícuo, um autoconhecimento espiritual, tá? Que não tem nenhum atleta para se conhecer fisicamente. Aqui, o atletismo que a gente realiza aqui, a virtude é a virtude moral, a virtude do conhecimento libertador, do conhecimento profícuo, a virtude, aquela que o filósofo Sócrates nos garante ser o fim último, mais elevado do conhecimento, da busca pelo conhecimento. E hoje nós vamos falar muito do Sócrates. Vamos falar bastante de Sócrates porque nós estamos nesta nossa série de estudos que iniciamos há 5 aulas atrás. Estamos estudando como base principal da nossa investigação aqui de autoconhecimento, o Evangelho de Jesus, a boa nova de Jesus, o aspecto moral dos ensinos e das práticas existenciais de Jesus. Portanto, a filosofia prática de Jesus. Porque o campo da filosofia prática é o campo da moralidade, da liberdade mais absoluta possível em condições existenciais no nosso planeta, em condições cognitivas aqui no nosso planeta, mergulhados neste corpo de matéria densa. Eu considero, e a maioria dos estudiosos, dos adeptos da filosofia do campo da ética e da moralidade, consideram Jesus, eu considero o maior filósofo que já esteve aqui no planeta. E muitos o consideram assim também, para além do aspecto religioso das máximas de religação que Jesus nos trouxe, ele traz máximas de bem viver, máximas de liberdade, máximas de libertação, exatamente porque trabalha no campo da moralidade, da ética na relação com o semelhante e da moral, que é a relação consigo mesmo, o campo da liberdade que determina o agir livre. E esse agir livre, tanto é em relação à humanidade em nós, a nós mesmos, e a em todo e qualquer outro, como diz o filósofo Immanuel Kant. Então nós estamos utilizando nesta série de estudos o Evangelho de Jesus, principal obra que a gente está adotando é essa daqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não é só essa obra que a gente estuda aqui. Como nos encontramos no campo da filosofia espiritualista, vocês vão ver que a gente faz referência aqui, busca conhecimento de diversos princípios filosóficos das diversas denominações e manifestações filosóficas da antiguidade e da contemporaneidade também. Nós vamos dar um salto aqui na introdução. Nós estamos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e na aula passada nós vimos o item 2 da introdução. Agora nós veríamos o item 3,
notícias históricas, mas como se trata apenas de descrições de conceitos, né, eu vou saltar isso aqui porque é fácil da gente ler e entender o que é um escriba, o que é um essênio, né, um fariseu. É importante a gente saber disso, não é porque eu estou saltando aqui que os irmãos vão deixar de estudar, hein? Sejam muito bem-vindos àqueles em primeira mão. Deixe-me fazer um aviso aqui preliminar hoje. Normalmente as nossas aulas, nossos encontros de sábado são de uma parte expositiva, que é sob a minha responsabilidade, já com os comentários e as críticas dos irmãos e das irmãs, e uma segunda parte é de eu respondo as perguntas, as críticas, os comentários que são feitos pelos irmãos. Como hoje eu tenho uma palestra logo mais às 20 horas, numa cidade distante aqui de onde nós estamos, 150 quilômetros, a segunda parte do nosso encontro hoje será respondida apenas por escrito. Eu não vou fazer o comentário ao vivo aqui e a resposta ao vivo, excepcionalmente hoje. Tá? Sábado que vem a gente retoma o nosso tempo de aula, porque a aula hoje vai ser de 1 hora apenas. Que eu tenho que sair em viagem para a palestra às 20 horas, junto dos nossos irmãos lá de Novo Horizonte. Um abraço aos irmãos de Novo Horizonte. Daqui a pouco a gente está por lá. Então, o item 3 da introdução do Evangelho, que seriam as notícias históricas, os conceitos de escriba, essênio, fariseu, é importante saber, nazarenos, portageiros, publicanos, saduceus, samaritanos, conceito de sinagoga e dos terapeutas. Eu peço que as irmãs e os irmãos leiam, porque esse é um conceito simples da gente entender, é só uma descrição histórica. Nós vamos saltar já para o item 4 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 4 é Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Na aula passada e na aula retrasada, nós respondendo a uma observação e uma crítica com conteúdo do nosso irmão Gervásio, nós mostramos, e Kardec expõe aqui, que o Espiritismo é de todos os tempos. O Espiritismo está lá na antiguidade, diz Kardec. Nós mostramos, num comentário ligeiro, en passant, que o Espiritismo está lá nos Vedas e nos Vedantas. Tá? O Espiritismo está lá no Bhagavad Gita, o Espiritismo está no Velho Testamento, o Espiritismo está na filosofia e na religião de Zoroastro, Zaratustra. Tá? Então, agora Kardec vai começar a mostrar o Espiritismo na filosofia de Sócrates e de Platão. Bom, eu vou fazer uma breve introdução aqui para a gente deixar claro quem foi Sócrates, quem foi Platão. Esses dois filósofos viveram em Atenas, na Grécia, século IV a.C. Tá? Vocês já devem estar vendo aí algumas fotos que a Gil e eu tiramos na nossa peregrinação, nossa viagem de pesquisa. Lá é só uma ilustração para dar uma panorama para as irmãs, para os irmãos, da localidade, do momento histórico e geográfico onde essa filosofia, né, de Sócrates e Platão emergiu, surgiu, século IV a.C., e é importante que Kardec coloca aqui, nesse item 4 da introdução, Sócrates e Platão como precursores, aqueles que apresentaram, primeiramente, a ideia cristã. É muito específica a postura de Kardec, a apresentação de Kardec aqui. Sócrates e Platão como aqueles que anteciparam a ideia cristã e o próprio Espiritismo. Nós vamos ver a importância disso, por quê? Porque o Espiritismo é uma ciência, certo? E qual o objeto dessa ciência espírita? As comunicações dos espíritos. As comunicações dos espíritos desencarnados
e as comunicações dos espíritos encarnados mediante o fenômeno da telepatia e também espíritos encarnados no momento do sono. Então, o objeto da ciência espírita é a comunicação entre espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. Ok? Então, esse é uma vertente, um campo de atuação e da constituição do espiritismo, a ciência espírita. Outro tripé, outra coluna, já que a gente está falando de Grécia, outra coluna sobre a qual se sustenta o espiritismo é a filosofia. E qual é o campo da filosofia que o espiritismo adota? É a pré-existência e a transmigração das almas. Ou seja, aquilo que Kardec chamou de reencarnação. Pré-existência e transmigração das almas é a filosofia de Sócrates e Platão. A transmigração da alma. A alma pré-existe ao corpo e transmigra de corpo em corpo. Para quê? Para obter o conhecimento da verdade a respeito do próprio ser. Para que conhecimento dessa verdade? Para se libertar desse ciclo de pré-existência e de transmigração das almas. O espiritismo, o aspecto filosófico do espiritismo é exatamente este. O conhecimento do bem, o conhecimento do belo, o conhecimento da verdade. E este fundamento, este princípio da reencarnação, é exatamente para que o conhecimento do bem e do belo e o conhecimento da essência, o conhecimento de si como ser transcendente ao corpo, não é possível se realizar em apenas uma encarnação. Por isso a filosofia do espiritismo é uma filosofia espiritualista, reencarnacionista. Certo? Exatamente como a filosofia de Sócrates e de Platão. E o aspecto prático, da filosofia prática. Tudo que diz respeito à filosofia prática é aquilo que se encontra no campo da liberdade. Tá? Então, uma filosofia prática é uma filosofia da liberdade. É uma filosofia moral. E a moral de Sócrates e Platão é exatamente o que Kardec vai observar aqui. Por quê? Porque a moral do espiritismo, o fundamento moral do espiritismo, a pilastra, a coluna moral do espiritismo, é a moral de Jesus. Não é a moral de Sócrates e de Platão, é a moral de Jesus. Mas, como Kardec está colocando aqui, Sócrates e Platão são precursores, antecessores da ideia do Cristo, da ideia cristã exposta por Jesus, o Cristo, e do Espiritismo. Ou seja, nós vamos ver hoje por que é que Kardec coloca essa moral da ideia cristã e do Espiritismo como sendo precedida de Sócrates e Platão. Ok? Então vamos aqui primeiro fazer uma observação, ver uma observação que Kardec aqui faz na introdução, na abertura desse item 4, a respeito dos essênios. Muita gente diz que Jesus era essênio. E os essênios, a gente tem o conceito aqui nesse item 3, certo? Era uma seita judaica de pessoas que adotavam um modo de vida, vou falar aqui bem objetivamente, um modo de vida dos yogis, um modo de vida dos sadhus, dos homens santos da Índia. O modo de vida dos essênios era exatamente o modo de vida dos homens santos da Índia. Um modo de vida muito simples, de alimentação muito simples, frugal, básica, uma alimentação a mínima necessária para a sobrevivência do corpo. Eles eram ascetas, esse que é um modo de vida indiano, né? Os essênios eram ascetas. Isso e além do modo de alimentação, de frugalidade, uma alimentação leve e pouca, eles adotavam hábitos de castidade, ou seja, não tinham relações sexuais, buscavam uma forma de vida de
virtude, de prática da virtude, ou seja, de uma postura de boa vontade para com o atendimento dos seus deveres. Só que não só dentro do campo da filosofia, mas no campo da religião também. Tudo isso para quê? Para buscar a religiosidade, a manifestação de religiosidade de uma forma mais pura, de uma forma mais plena. Esses eram os essênios. Por isso que Kardec está fazendo uma ressalva aqui logo no início, que Jesus, embora tivesse conhecido a seita dos essênios, que era contemporânea de Jesus, uma seita nascida dentro do judaísmo e que sobreviveu aos primeiros séculos do cristianismo. Os documentos de Nag Hammadi, os documentos do Mar Morto que foram encontrados em 1945, aqueles documentos evangélios novos que foram encontrados dentro de um jarro, né, e que remontam à época dos essênios. Alguns teóricos, investigadores desses documentos, atribuem exatamente essa biblioteca de Nag Hammadi do Mar Morto, que são duas fontes arqueológicas distintas, mas atribuem à biblioteca dos essênios. Então eram estudiosos também, eram filósofos também os essênios. Kardec está falando, olha, falam que Jesus era essênio, mas inclusive tem um livro que um Kardec analisa e fala que Jesus era essênio. O livro se chama A Morte de Jesus, supostamente escrita por um essênio. Kardec fala, isso é bobagem. Jesus não tinha nada que aprender com os essênios. Era um espírito muito mais evoluído do que os espíritos que constituíam aquela seita judaica. Isso indubitavelmente. Se Jesus frequentava o convívio com os essênios, era exatamente para ensinar, não para aprender. Tá? Vamos deixar as coisas bem claras aqui. Então, Kardec, vou ler o trecho aqui para a gente começar a criticar. Do fato de Jesus haver conhecido a seita dos essênios, é errôneo, diz Kardec, concluir-se que a sua doutrina, a doutrina de Jesus, extraiu a ele dessa seita, e que, se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios, outra filosofia que não a dos essênios. Kardec está falando, isso é uma grande bobagem. A filosofia de Jesus não é a filosofia dos essênios. A doutrina de Jesus é muito superior à doutrina dos essênios. Tá certo? E aí ele vai dizer, isso é muito importante, né? Esse tópico aqui, nós estamos no item 4 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que forem entrando agora, peguem o seu Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Kardec faz uma ressalva para mostrar que essas ideias defendidas por Sócrates e Platão são as mesmas ideias defendidas pelo cristianismo de Jesus, né, e pelo Espiritismo. As grandes ideias, diz Kardec, jamais irrompem de repente, de súbito. As ideias que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Não é sem motivo que os espíritos já disseram que Jesus, como o transformador deste planeta, o espírito que, conjuntamente com uma pleia de um colegiado de espíritos puros, criaram o planeta Terra, moldaram o planeta Terra para essas condições atmosféricas e de ecossistema para abrigar espíritos como nós e desenvolver o nosso organismo aqui no planeta. Jesus enviou, antes da sua vinda, alguns outros antecessores dessa moral. Então, o que nos dizem os espíritos é exatamente isso. Jesus enviou precursores da sua filosofia, da sua doutrina moral, exatamente para ir preparando a humanidade para receber a mais elevada filosofia que ele trouxe pessoalmente. Tá? Então, as ideias que são verdadeiras, elas vão sendo enviadas como precursoras da verdade a ser demonstrada na prática depois, na filosofia prática, na filosofia existencial, na existência
no mundo. Então, depois, chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, de coordenar e completar os elementos esparsos e de reuni-los em um corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo de uma vez, bruscamente, de repente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Tal que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Tivera Kardec estudado, tido oportunidade, e ele evidentemente não teve, porque a filosofia de Gandhi, Gandhi é posterior a Kardec, Gandhi viveu final do século XIX, mas início do século XX. Gandhi tem eu já falei isso nas aulas anteriores, Gandhi tem um livro que é uma tradução do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é o Evangelho de Krishna, surgiu no século VIII, aproximadamente antes de Cristo. E o Gandhi, na sua versão do Bhagavad Gita, na sua tradução do Bhagavad Gita, ele faz uma comparação do Evangelho de Jesus e do Evangelho de Krishna e mostra os pontos de identificação, que são 95% dos Evangelhos de Jesus e da moral de Krishna, da moral de Jesus, são absolutamente idênticas, com ressalvas da metempsicose, por exemplo, que nós vamos ver aqui também no decorrer do nosso estudo. Então isso que Kardec está falando aqui é verdade, isso é atestado, se não em todas, mas nessa obra especialmente, que é anterior ao período de Sócrates e Platão, inclusive. Então eu dizia, se Kardec tivesse conhecido o Bhagavad Gita, tivesse estudado o Bhagavad Gita, especialmente o Bhagavad Gita segundo a versão dada por sua santidade Srila Prabhupada, que é o Bhagavad Gita como ele é, tradução da autoridade máxima, trouxe a tradição Vaishnava, os Hare Krishnas, para o Ocidente, e sobretudo a tradução do Gandhi, Kardec ia falar, olha, eu estou dizendo, antes até de Sócrates e Platão, as ideias do cristianismo já estavam, a ideia da moralidade, tá certo? Da moralidade, antes do cristianismo e do espiritismo, e antes de Sócrates e Platão, o Bhagavad Gita também já apresentava esses princípios. Então não tenhamos dúvida que isso que Kardec está dizendo, que essas ideias vão sendo enviadas através de homens, para depois serem reunidas e apresentadas, sobretudo, isso que é muito mais importante, na prática, na experiência de vida encarnada. Essa é a distinção de Jesus, tá certo? Ele vai falar de Sócrates, tal que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. E eu diria Arjuna, o médium de Krishna, no Bhagavad Gita. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou, isso é um fato. A história da filosofia mostra isso. Sócrates tinha uma tradição filosófica oral, de oralidade. A tradição, a transmissão do conhecimento que Sócrates realizou era verbal, era no princípio da oralidade, da maêutica, né? A gente já estudou isso aqui. Mas tem os diálogos de Platão, que são as anotações de Platão dos diálogos de Sócrates, certo? Como Cristo, Sócrates teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Então, um fato interessante da vida de Sócrates é que ele viveu no século IV a.C., como os essênios do tempo de Jesus também tinham um modo de vida muito simples, de se vestir muito simploriamente, de se alimentar de uma forma também equilibrada, como se condiz com a vida, o estilo de vida de um verdadeiro filósofo.
Tanto que ele andava, caminhava, vocês devem ter visto, se não viram ainda, um local, uma praça na cidade de Atenas que é chamada a Ágora Ateniense, né? Nós temos fotos de lá. Depois nós estamos fazendo vários documentários a respeito disso tudo, né? Hoje é só uma prévia. E na Ágora Ateniense, a Ágora o que era? Era uma praça, uma enorme praça, onde se concentravam as atividades de política, as atividades de comércio e as atividades filosóficas. Então Sócrates andava pela Ágora Ateniense e observava as lojas, o comércio, né? E a gente que caminha por lá sabe o quanto tem de produtos riquíssimos, tanto de joias, né? de artesanato e de vestimentas. E o Sócrates olhava para o comércio e falava assim, nossa, quanta coisa tem aqui que eu não preciso. A gente vai ver um pouco da filosofia de Sócrates e é importante para a gente entender por que é que Kardec faz essa relação aqui. O Sócrates dizia, tolo é o homem que cuida mais do que ele tem do que ele é. O que nós somos? Consciências, como dizem nossos irmãos indianos. Almas, como dizem nossos irmãos cristãos. Espíritos, como dizemos nós, estudantes da doutrina espírita. Se nós somos almas, consciências, espíritos, nós temos que cuidar mais do que nós somos. Isto é o ser. O que nós temos, primeiramente nesse mundo, o que nós temos é um corpo. Então Sócrates dizia, tolo é aquele que cuida mais do que ele tem, ou seja, o corpo, as suas vestimentas, as suas posses, do que ele é, alma. Não precisa falar que uma sociedade em que o poder era preponderante, sobreviviam os mais guerreiros, a força física, a virtude física preponderava sobre a virtude moral. Sócrates criticava esse modo de vida grego. Por isso, ele criticava, inclusive, o modo de prática de religião. Então ele foi acusado, como Jesus foi acusado, de corromper a religiosidade, o sentimento religioso dos seus contemporâneos. Sócrates foi acusado disso, de ser descrente, de não praticar, e ser crente naquela época era praticar os rituais. Isso 4 séculos antes de Jesus. No tempo de Jesus a mesma coisa. Os fariseus foram aqueles que tramaram para que Jesus fosse morto, juntamente com os sacerdotes do templo. Os fariseus eram uma seita judaica que era das mais rigorosas em manifestações ritualísticas e das vestimentas. E os fariseus acusavam Jesus de corromper a boa prática da religião. E boa prática da religião para eles eram as manifestações exteriores. E isso nós sabemos que Jesus fez mesmo. É por isso que ele foi acusado pelos fariseus, em conluio com os sacerdotes do templo. Jesus foi morto. Acusado de impiedade. Sócrates a mesma coisa. Então Kardec está dizendo, como Sócrates, Jesus também não escreveu nada. Como Jesus, Sócrates também não escreveu nada. Mas, isto afirmo eu, com base num documentário do Discovery que se chama Testemunha Ocular, e gerou um livro. Aliás, esse documentário foi feito sobre um livro de um pesquisador alemão, Carsten Tiede, que demonstra que, como Platão anotava as falas, os ensinamentos de Sócrates, Mateus, o publicano, coletor de impostos escolhido por Jesus, sabia taquigrafia, aquela escrita de várias frases com símbolos. Mateus sabia taquigrafia, o Levi, porque ele era coletor de impostos, ele tinha que controlar entrada e saída de mercadorias dos navios e das caravanas do Império Romano. Então, assim como Platão registrou os ensinamentos de Sócrates testemunhalmente, presencialmente, não era ensino à distância, como é o nosso estudo à distância aqui, presencialmente, Platão anotou os ensinos de Sócrates,
o professor alemão Carsten Tiede também afirma no seu livro Testemunha Ocular que Mateus, com base em pesquisas antropológicas e arqueológicas, esse professor chegou à conclusão que o Evangelho de Mateus é testemunhal. Jesus ia falando e Mateus ia taquigrafando. Então, Mateus é o Platão de Jesus. Sócrates é Jesus para o Platão. Tá? Essa relação é muito importante, porque a gente vai ver no final aqui, né, nós vamos ver no final dessa introdução, desse item 4, que Kardec faz uma afirmação aqui fabulosa. Uma relação entre a encarnação de Sócrates em Platão e a encarnação dos discípulos de Jesus. Não vou estragar a surpresa não vou dar aqui, como é que vocês falam? Spoiler. Não vou dar um spoiler não, mas nós não vamos terminar essa aula hoje, mas no sábado que vem a gente vai ver isso. Então atentemos aqui para o ensinamento de Sócrates e Platão. Jesus, do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhes ministrava, também Sócrates foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Isso quem está falando é Sócrates. Fariseus em todos os tempos. Eu sou muito acusado, como um estudante do Espiritismo, eu sou muito acusado de misturar conceitos, né, nos nossos estudos aqui. Alguns dos nossos irmãos entendem que os nossos estudos, por serem pautados principalmente sobre a filosofia espírita, devia se limitar a conceitos, princípios e leis revelados pelo Espiritismo. Isso não é conhecer Kardec. Quem conhece o estudo de Kardec sabe que Kardec tem um livro que se chama Catálogo Racional das obras a serem obrigatoriamente lidas e adquiridas por um bom estudante da doutrina espírita. Numa biblioteca espírita, Kardec relaciona obras de várias filosofias universais e de várias religiões, textos de várias religiões. Por isso é que a gente traz esses textos, esses conceitos, e Kardec está fazendo isso aqui, na introdução da segunda obra mais importante do Espiritismo, na minha simples e modesta dedução, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. As duas obras fundamentais do Espiritismo, você pode não estudar nenhuma das outras 3 ou 4, de acordo com o seu entendimento, que sejam as obras básicas do Espiritismo, mas o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo são fundamentais, são obras absolutamente universais. O Livro dos Médiuns também é uma obra universal, mas só interessaria àqueles interessados nos fenômenos espíritas, tanto nos fenômenos físicos, na ciência espírita. Mas se você quer filosofia, tanto que o Livro dos Espíritos, na página de rosto, está lá, Filosofia Espiritualista. E aqui na página de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo está a obra da fé raciocinada, para a constituição da fé raciocinada. Então, Kardec aqui nessa introdução está relacionando, e o que eu faço é exatamente relacionar conceitos. Eu não aplico conceitos de outra filosofia, de outra religião, nossos estudos, mas eu me sinto no dever, e é a obrigação disso, relacionar conceitos. Porque quem conhece uma só filosofia, quem conhece uma só religião, não conhece nenhuma, porque não vai conseguir identificar os pontos de contato e os pontos de divergência entre os seus objetos de estudo. Assim como a doutrina de Jesus só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, a de Sócrates só temos conhecimento pelo escrito do seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. E aí Kardec fala o seguinte, essa defesa que eu acabei de fazer em relação ao nosso programa Filosofia do Espírito aqui, Kardec também faz, dessa introdução que ele mostra aqui. Aos que consideram esse paralelo uma profanação e pretendem que não pode haver paridade, ou seja, semelhança entre a doutrina de um pagão, que era Sócrates, e a doutrina de um fiel, que é o Cristo, que era Jesus,
diremos que não era pagã a filosofia de Sócrates. Isso é muito interessante. Tanto que Sócrates foi morto acusado de impiedade, ou seja, de não ter prática de religiosidade, e não é verdade isso. Tanto não é verdade que no ato do seu desencarne, o último pedido de Sócrates é exatamente para um dos discípulos fazer uma oferenda ao deus Asclépio, que era o deus da cura, o deus da saúde. Por quê? Porque com o seu desencarne, com a morte do seu corpo, condenado a tomar cicuta, o veneno, o envenenamento, Sócrates entendia que ele estava sendo curado. Curado do quê? Da doença que é a encarnação. Exatamente isso. É isso que ele fala para os juízes que o condenaram à morte. No final da Apologia, do livro Apologia, onde Sócrates mostra a sua defesa, num diálogo de Platão em que ele mostra a sua defesa, a defesa do Sócrates perante seus próprios juízes, que foi ele mesmo que se defendeu, ele foi o próprio advogado. Ele fala: agora, nós, tanto eu quanto vocês, magistrados, partimos para caminhos diferentes. Eu parto para a morte, vocês partem para a vida cotidiana de vocês. Quem tem melhor sorte, eu ou vocês, eu que vou desencarnar ou vocês que vão continuar encarnados, quem pode saber disso, quem vai mostrar isso, é Deus. E quando ele toma o veneno e está para desencarnar, ele fala para o carrasco: eu posso fazer uma oferenda para o santo? Quem faz oferenda para o santo, no caso dele era o Deus, fazer uma oferenda para o santo era virar um pouquinho do veneno, fazer uma oferenda. Então, o último ato de vida encarnada de Sócrates é um ato de religiosidade, de sentimento de religiosidade. Ele estava fazendo uma oferenda para o Deus da saúde, que é Asclépio. Por quê? Porque ele estava sendo curado da doença que é a reencarnação. Por isso que ele dizia: filosofar é preparar-se para a morte. Tá? Então, Kardec está falando que Sócrates não era pagão, não. Sócrates era um fiel. Tá? Pois exatamente o que ele objetivava, Sócrates, era combater o paganismo. Ele falava do Deus único, quando a religião oficial do Estado era um Estado religioso, não era um Estado laico como é o nosso hoje, ou supostamente deveria ser laico o nosso Estado brasileiro, o Estado americano também, para fazer um paralelo do Estado brasileiro hoje e do Estado americano, devia ser laico. Mas a gente está vendo que é muito pouco laico. Mas ele combatia o paganismo, Sócrates. Né? Que a moral de Jesus, mais completa e mais depurada do que aquela de Sócrates e Platão, nada tem a perder com essa comparação. Certo? Que a grandeza da missão divina de Jesus, do Cristo, não pode ser diminuída, de jeito nenhum. Que ao demais trata-se de um fato da história. Querer condenar-nos por fazer essa relação, diz Kardec, é ignorar a história. É ser ignorante, ou seja, não conhecer, não ter conhecimento da própria história da humanidade, que a ninguém será possível apagar. O homem chegou a um ponto em que a luz, o conhecimento, iluminação, aqui quando a gente fala de luz aqui, não é isso aqui que está me iluminando o meu corpo, não. É isso aqui que está me iluminando a alma, o espírito, o conhecimento da verdade. O homem ha chegado em um ponto em que a luz emerge por si mesmo de sob o algueire, de sob a mesa, de sob o obstáculo físico. Né? Ele se acha maduro bastante para encarar a verdade, a luz do conhecimento da nossa realidade, de frente. Tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Olha o que Kardec está colocando aqui, porque isso é um texto do Kardec, a introdução é do Kardec, não é dos espíritos. Tá? Deixemos de mesquinhez, deixemos de tacanhez, de pequenez intelectual,
de enfrentarmos a nossa ignorância sectária, de divisões partidárias, divisões de seitas, religiosidade, de filosofias materialistas e espiritualistas. Não, todo conhecimento que serve à virtude da liberdade, do dever, todo conhecimento, ainda que seja que nos faça refletirmos, que seja contrário ao que a gente pensa, isso é muito bem-vindo, diz Kardec. Isso faz parte da maturidade espiritual, da maturidade intelectual que nós devemos buscar. O filósofo Immanuel Kant diz que o iluminismo é a saída, esse movimento filosófico de romper com os dogmas, de só poder estudar aquilo que a igreja autorizava. Kant diz, esse é o movimento iluminista na filosofia. Kant diz que é a saída da humanidade da sua menoridade filosófica, da sua menoridade intelectual, da sua menoridade racional, da sua menoridade de fé. Então é isso que Kardec está dizendo. Eu considero o Espiritismo uma coroação máxima do iluminismo. É por isso que eu trago sempre esses conceitos, essas conclusões do filósofo Immanuel Kant. Além disso, estas citações que a gente vai passar a ler aqui agora, diz Kardec, provarão que se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos mostram os princípios fundamentais do Espiritismo. E isso é muito importante para nós, né? Eu falei a semana passada, na nossa aula, que há uns 2 anos atrás eu ouvi de um presidente de um centro espírita, muito famoso, popular hoje nas redes sociais, com as suas transmissões, que ele detestava, não podia nem ouvir falar de hinduísmo. E essa semana eu constatei numa publicação dessa casa, uma publicação, um compartilhamento exatamente de um princípio do hinduísmo, assumidamente hinduísta. Eu fiquei muito satisfeito por você. A gente está ampliando o nosso campo de conhecimento. Nós estamos nos tornando verdadeiramente estudantes do Espiritismo de Allan Kardec. Não do Espiritismo de Allan Kardec, porque só existe o Espiritismo segundo Allan Kardec. Mas estamos nos tornando verdadeiramente espíritas. Vamos ver agora que horas nós temos, que eu tenho que sair correndo daqui a pouco. 4:45, segundo a nossa diretora, Dionei. Temos 15 minutos ainda. Então vamos entrar aqui no item 1. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Item 1. O homem é uma alma encarnada. Isso é Sócrates, registrado por Platão. Tá? O homem é uma alma encarnada. Isso é transcrição de Kardec. Tanto que aqui na publicação minha está numa tipografia no formato itálico, numa fonte em itálico. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais. Vamos ver o que é isso aqui. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, a alma já existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. O que está dizendo aqui para nós Sócrates, pela linguagem de Platão, nada mais é, nada menos é, do que o que os espíritos falam logo em seguida. Que na verdade, vou ampliar um pouquinho aqui, né? No Evangelho de São João, na introdução, no primeiro capítulo do Evangelho de João, está lá um conceito que para nós, que não conhecemos filosofia, é o ó do Borogodó, como diriam os nossos amigos. É o conceito de logos. O que é o logos? João diz, no começo era o logos, e o logos se fez carne, veio habitar entre os homens. E muitos traduzem, desde Filon, um filósofo hebreu, judeu, que viveu em Alexandria, nasceu em Alexandria, no Egito. Vou fazer uma localização aqui. Tinha Atenas, a Grécia, como
berço da filosofia como a gente conhece hoje, mas tinha duas cidades que naquela época também rivalizavam com Atenas, que em termos de conhecimento filosófico, de escolas filosóficas e de elevação do pensamento, que era exatamente Alexandria, no Egito, e, pasmemos, Tarso. A cidade de Tarso, na Ásia Menor, na Turquia, onde é a Turquia hoje, rivalizava com Atenas e Alexandria em termos de universidades filosóficas, de ensinos de filosofia, de escolas de filosofia. Vamos fazer uma investigação aqui, uma exposição do período antes de Sócrates e Platão, que é conhecido como período da filosofia pré-socrática, ou seja, antes de Sócrates. Onde floresceu essa filosofia? Exatamente na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Heráclito de Efesos, Pitágoras, a filosofia do poeta Orfeu, todas essas filosofias pré-socráticas surgiram ali, nessa região da costa da Turquia. Então, o Filon, o filósofo hebreu, judeu de Alexandria, falava do Logos. O Logos é traduzido como verbo de Deus. No início era o verbo, e o verbo foi materializado numa encarnação para nós. E o verbo veio habitar entre nós. É João falando de Jesus. Trazendo para nós o quê? Na sua encarnação aqui entre nós. Trazendo para nós o conhecimento do mundo espiritual. E o mundo espiritual, que Kardec nos ensinou a chamarmos assim, nada mais é, nada menos é, do que exatamente o mundo das ideias de Platão. O mundo das ideias é este mundo imaterial, pelo menos da forma grosseira como a gente conhece matéria. Não é que no mundo das ideias, no mundo das formas primordiais, das formas essenciais, não tenha matéria. Tem matéria, hoje os espíritos nos revelaram, e o hinduísmo também já falava isso, matéria quintessenciada, matéria no estado fluídico, matéria no estado sutil, vamos fazer uma analogia hoje, matéria num estado quântico, certo? Então no mundo das ideias é o mundo das formas perfeitas, onde, diz Sócrates, Platão, as ideias do verdadeiro, e as ideias do bem e do belo, onde as almas tinham acesso a esse conteúdo, certo? Depois a alma, ao encarnar-se, continua aqui Kardec, separa-se deles, encarnando e recordando o seu passado. As almas reencarnadas, segundo a filosofia de Sócrates e Platão, recordam o seu passado. É aquilo que Kant vem chamar, na sua filosofia do conhecimento, de ideias inatas. Kant traz na filosofia do conhecimento, aqui do século XVIII, da nossa era já, na sua Crítica da Razão Pura, a sua obra da filosofia do conhecimento, Crítica da Razão Pura, Kant diz: todo ser humano, todo ente racional, nasce com ideias inatas. Se não fosse isso, seria impossível falar em racionalidade, seria impossível falar em conhecimento. Isso Sócrates já está falando aqui. Encarna, separa-se das ideias do belo, do bem, as ideias das formas puras, e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Eu vou fazer um parênteses aqui. Então isso é o Logos. O Logos, para alguns filósofos, é o mundo das ideias, é o mundo espiritual. Essa última frase aqui de Sócrates, de pensamento, recorda o seu passado, ou seja, a alma encarnada, bloqueada pelo cérebro, pelos sentidos físicos, mas tem uma recordação, um sentimento intuitivo do seu passado no mundo das ideias. E aí o Renato Russo, eu acho que eu vou... Não, ainda tem 10 minutos. O Renato Russo, na música Índios,
Tem uma frase assim: é só você que tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Saudade de tudo que eu ainda não vi. Como é que é possível ter saudade de algo que eu não conheço? Só tendo um pensamento, um conhecimento dessa filosofia de Sócrates e Platão, da filosofia espírita da reencarnação. Porque a gente não se recorda, porque os sentidos físicos impulsionados, instrumentalizados, mobilizados pelo cérebro, não permite acesso a essa memória pregressa. Então aí Sócrates e Platão falam assim: por isso que a alma é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar para o mundo das ideias, para o mundo espiritual, onde, segundo Santo Agostinho, nós deparamos a ideia do belo e do bem, ou seja, a felicidade plena. A felicidade plena, Santo Agostinho diz, nós constatamos antes de virmos novamente, de regressarmos para essa existência. De Santo Agostinho, nós constatamos o estado de felicidade. No momento em que Deus nos criou, nós conhecemos a felicidade. É por isso que a gente vive atormentado aqui para buscar a felicidade, de Santo Agostinho. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer é para buscarmos a felicidade. Só que a maioria de nós não conhece essa nossa realidade de espíritos reencarnados. Então, nossa busca, nossos esforços aqui são mais para atendermos às nossas necessidades imediatas, aquelas que são mediadas pelas coisas, pelas sensações orgânicas, pelo atendimento dos nossos apetites, das nossas paixões. Esse é o grande equívoco do ser humano no mundo, dos espíritos reencarnados no mundo. Não tem a recordação precisa da nossa origem espiritual, para onde regressaremos. Aí a gente vive atormentado aqui, porque a gente sente saudade de algo que a gente não se lembra em vigília, saudade daquilo que a gente supostamente não conhece, que é a felicidade. Isso faz a nossa angústia existencial. O estado de angústia existencial, identificado pelo filósofo também, trabalhado muito pelo filósofo Friedrich Nietzsche e também por Arthur Schopenhauer, né? Essa angústia existencial não tem outra causa senão esse estado de ignorância que nós vivemos enquanto espíritos encarnados em relação à nossa verdadeira vida. A gente vive angustiado aqui porque a gente tem uma intuição que tem coisa melhor do que isso. Não é possível, porque aqui é um vale de lágrimas. Aqui é só miséria. Felicidade, eu estava vendo uma entrevista essa semana com a Maria Bethânia, que está com um show novo, maravilhoso, eu não vi, mas se Deus quiser, estando numa cidade que tiver, vou assistir. E a Maria Bethânia, uma entrevista para o Pedro Bial, ela fala assim: felicidade, felicidade, felicidade? Não, isso não existe. O que nós temos aqui no máximo é a alegria de viver. Isso é uma pessoa que vive consciente do estado existencial. Felicidade mesmo é muito mais do que isso que a gente sente aqui com milhares e milhares de visualizações nas suas aulas, nos seus livros, nas suas palestras, milhões de livros que vendem, milhões de views, milhões de curtidas. Não, isso não é felicidade. Isso pode ser uma satisfação por resultado de um trabalho bem feito que você está realizando. Também pode ser uma demonstração de que você, ética e moralmente, é um ser humano muito necessitado, porque a gente ainda compartilha e assiste muito mais coisa que não presta do que coisas edificantes. Então, o que a gente alimenta aqui, o de comer e o de vestir, que Jesus nos diz para a gente não acumular o de comer e o de vestir, que isso causa doença. Sócrates já falava, isso é tolice. Cuida mais do que você tem. Acumula tesouros, de Jesus, onde a traça não rói e a ferrugem não corrói, que são os tesouros da alma. Isso sim proporciona a verdadeira felicidade.
principalmente depois que a gente volta para o mundo das ideias, para o mundo espiritual, para o mundo das formas perfeitas, do belo e do bem, e aí a gente vê a miséria que foi a nossa existência aqui em termos de valores. Aqui a gente acumula muito mais coisas para a vaidade, para os vícios, para as paixões, para o ego, do que para a consciência espiritual. E é para isso que a gente está estudando aqui. Vou só terminar de ler esse item 1 para a gente encerrar a nossa aula de hoje, que é o comentário de Kardec a respeito dessa filosofia de Sócrates, de Platão. Não se pode apresentar mais claramente a distinção, a independência entre o princípio inteligente, que nos revelaram os espíritos, e o princípio material. O princípio inteligente, evoluindo, se torna consciência espiritual, e o princípio material, a forma mais rebuscada que a gente tem, mais elaborada, é o nosso corpo. E além disso, a doutrina da pré-existência da alma, a reencarnação, pré-existência da alma, a transmigração da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo a que aspira, a que almeja, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É, diz Kardec, finalmente, o germen, aquela semente intuitiva da doutrina dos anjos decaídos. Esta doutrina dos anjos decaídos, que se encontra em todas as filosofias e as religiões, né? A ideia de anjos que caíram do céu para viverem como espíritos no mundo, na terra, tem fonte nessa reminiscência nossa de espíritos encarnados, nessa reminiscência de que, olha, nós viemos de outro lugar, nós não somos daqui e não permaneceremos eternamente aqui. Então, hoje, infelizmente ou felizmente, para alguns, para muitos, para uns e para outros, eu tenho que sair e encerrar a nossa aula hoje, com menos tempo, para me dirigir agora para a cidade de Novo Horizonte. E talvez a gente se veja mais tarde, se tiver condições lá de transmissão, ou eu transmito ou retransmito a palestra mais à noite, que eu vou falar das cartas da libertação, as cartas de São Paulo. Um pouco mais de filosofia, mas da filosofia paulina. Minha gratidão infinita a todos os irmãos e as irmãs que estão conosco e àqueles que nos prestigiam, sinceramente, com o seu sentimento de irmandade cristã. Jesus nos abençoe a todos, nos inspire e nos dê um feliz Dia dos Pais amanhã para todos os nossos queridos pais e para aqueles que comungam comigo deste sentimento e deste privilégio de poder orientar para o rumo de volta para Deus e para Jesus, através do caminho de Jesus, os filhos de Deus que Ele confiou à nossa orientação. Deus abençoe a todos, então, e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.